Boa noite, galera! Boa noite! Como é que estão todos vocês? Espero que todos estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma live, nossa live semanal, que é feito todas as quartas-feiras, às 20 horas. Aqui nesse perfil nós falamos sobre ozonioterapia, suplementação, exames laboratoriais, como que esse conjunto vai ajudar os meus pacientes, os seus pacientes, com relação às terapias complementares. Então, se você é profissional da área da saúde, conhece algum profissional da área da saúde que trabalha com saúde integrativa, já compartilha essa live, chama ele. Hoje nós teremos um assunto bem importante. Nós vamos falar de pré-operatório, como que as terapias complementares vão auxiliar você que é profissional da área da saúde com os seus pacientes em pré-operatório, seja por uma cirurgia estética, seja por uma cirurgia relacionada a alguma patologia. Então fica aqui comigo que teremos bastante assuntos muito legais, muito enriquecedores para a prática clínica de vocês, ok? Eu vou dar um tempinho até o pessoal ir chegando, até o Instagram ir avisando que nós estamos online. Deixa eu aumentar meu volume aqui. Vocês conseguem me ouvir bem? Boa noite, Rita. A Rita tá sempre presente aqui com a gente, né? Bom, pessoal, por que eu decidi nessa semana falar de pacientes que estão em pré-operatório, que vão passar por uma cirurgia, seja ela estética, seja ela relacionada a qualquer patologia? Por que é tão importante a gente conseguir avaliar bem minuciosamente a clínica desses pacientes? Eu tenho observado e eu peguei bastante, principalmente nesses últimos meses, pacientes que vão para cirurgias e têm deiscência na ferida operatória ou não passam bem, né, nesse processo de pós-operatório, tem algum problema relacionado com as cirurgias. Então eu comecei a pensar, poxa vida, né? Por que na medicina convencional não é feito um preparo desse paciente, né? Porque quando um paciente passa por uma cirurgia, seja ela qual for, o nosso corpo entende que está sendo agredido. Então a cirurgia é passada como um agressor. Então por isso que é muito importante que a gente, principalmente que trabalhamos com terapias complementares, a gente avalie esse paciente e a gente oriente ele a realizar um preparo para receber essa cirurgia, que é uma agressão, né? Resolver problemas como uma inflamação crônica, resolver problemas como uma resistência à insulina, é bem importante. E quando os pacientes eles se preparam para receber as cirurgias, o resultado que eles têm pós-operatório, eles são muito melhores, né? A gente vê significativamente uma redução em deiscências de feridas operatórias. A gente vê que esses pacientes, eles quase não têm efeitos colaterais, né? Então, eu vejo que antes mesmo, né, da gente utilizar a ozonioterapia, usar a suplementação a favor dessas feridas, né, quando ela já tem uma deiscência, que o ozônio também vai ajudar bastante, eu vejo a necessidade da gente preparar esse paciente para receber as cirurgias, tá? E aí, galera, como é que a gente faz, então, para preparar esse paciente para receber essa cirurgia ou a cirurgia que ele vai passar? Alguém tem aqui que está comigo nessa live ideia de como que a gente faz para avaliar um paciente, por onde a gente começa, o que a gente vai avaliar nesses pacientes?
Alguém tem noção? Alguém sabe? Quero o pessoal interagindo aqui comigo. Ó, a Rita falou de um marcador bem importante, que é a ferritina, pessoal. A ferritina, ela não só vai me indicar se o paciente ele tem uma deficiência de ferro, como também ele vai me indicar, se ela estiver muito alta, que esse paciente pode estar com uma inflamação. E por quê, pessoal? A ferritina, ela é o reservatório do ferro, né? O ferro que é envolvido em várias atividades bioquímicas importantes para o meu organismo, para ele funcionar corretamente. Porém, pessoal, o ferro ele só é bom quando ele está dentro da célula. Ferro circulante, ferro na circulação sanguínea, ele acaba sendo um estresse oxidativo, porque ele é um metal muito oxidante. Então, uma ferritina muito alta não é interessante, né? E claro que quando se tem uma ferritina mais alta, eu costumo falar que acima de 150 já é uma ferritina considerada alta. Então, a gente precisa avaliar outros marcadores. E já que a Rita falou, então, da ferritina, eu vou começar falando dos exames laboratoriais que a gente precisa avaliar quando o paciente vai passar por uma cirurgia. E é importante também eu falar para vocês, pessoal, que o que eu percebo é que, principalmente nas cirurgias estéticas, não tem essa avaliação do profissional que vai realizar essa cirurgia nesses pacientes. Eu não sei se é por um interesse financeiro que está envolvido, né? Eu não sei exatamente se é por uma falta de conhecimento mesmo desses profissionais. Mas quando eles vão avaliar os pacientes para passarem por esse processo cirúrgico, não existe uma avaliação minuciosa. E aí quem acaba sofrendo são os pacientes, né? Só neste mês eu peguei 3 pacientes que sofreram deiscência da ferida operatória. E aí quando a gente vai avaliar, então, que dessa vez eu fiz o inverso, né? Eu já peguei os pacientes com essa deiscência e não pude prepará-los para passar por essa cirurgia, a gente consegue identificar os gaps que esses pacientes têm, né? E uma dessas condições, já que a Rita falou aqui da ferritina, é a inflamação, pessoal. Uma das coisas que a gente precisa avaliar nesses pacientes é o nível inflamatório. Porque às vezes esses pacientes eles estão passando por um processo inflamatório crônico, o que não é interessante. Porque o processo inflamatório crônico é o que vai me causar algumas patologias no decorrer da vida, né? Então, o que eu sempre avalio nesses pacientes? A ferritina, que nós já falamos aqui, né? Que é um importante marcador quando ela está muito elevada. Significa que o meu paciente pode ter uma inflamação. Outro marcador bem importante é a PCR. A PCR, ele é um marcador inflamatório. E é ideal que ele fique abaixo de 1, né? Dependendo da unidade que o laboratório vai utilizar. Mas quando o PCR está acima de 1, já significa que esse paciente ele tem uma inflamação instalada. Outro marcador bem importante é que a gente fala de um conjunto, é com relação à resistência à insulina. Quando o paciente ele tem uma resistência à insulina, ele pode comprometer os vasos sanguíneos. E aí esse paciente pode não ter uma coagulação adequada, esse paciente pode demorar mais tempo a cicatrizar, esse paciente pode acabar ocorrendo uma infecção no local por conta dessa falta de oxigenação que ocorre ali. Então, é bem importante também que a gente avalie essa resistência à insulina. O que, infelizmente, não é incomum da gente ver. E aí, também, a gente ouve bastante falar, mas o paciente está com a glicose normal, deu dentro da referência. Pois bem, mas quando você começa a olhar a fundo, a realmente avaliar se ele tem uma resistência à insulina,
você percebe que a insulina dele está muito alta, que é o que realmente vai conseguir nos trazer a informação se ele tem uma resistência à insulina. Porque a glicose de jejum, ela quase não me dá nenhuma informação. Eu preciso avaliar um conjunto, entende? Então, avaliar, claro, a glicose em jejum, mas junto com a insulina, fazer a relação do ROMA-IR, né? Que é a insulina, que é a glicose, vezes a insulina, dividido por 405. E o ideal dessa relação é que fique abaixo de 1,2. Quando o paciente está acima disso, já significa que ele tem uma resistência à insulina instalada. Então, é preciso você orientar esse paciente o quão é importante ele tratar essa resistência à insulina, tá? E aí orientá-lo também, que com a resistência à insulina, dificilmente ele vai conseguir fazer a cicatrização, ele vai conseguir fazer com que o corpo se recupere mais rápido e passe por esse processo de uma forma mais tranquila. Ok, pessoal? Outro marcador também que nos dá, né, a informação que o paciente tem uma inflamação é a gama-GT. A gama-GT, apesar de ser um marcador de fígado, ele também me dá informações como um estresse oxidativo instalado, como um estresse oxidativo crônico. Então, o paciente vocês precisam, profissionais da área da saúde, avaliarem como que está essa gama-GT, como que está esse fígado, né? Para justamente também ter a certeza que esse paciente não está inflamado, ok? No hemograma, claro, avaliar se o paciente tem uma anemia instalada. Quando o paciente tem uma anemia instalada, antes mesmo dele ter anemia, já significa que ele tem um estresse oxidativo, pessoal. Tá? O meu corpo precisa do grupo M, né? Que é o grupo de hemoglobinas para a sobrevivência. Quando falta isso, o meu corpo ele já está em sofrimento. Então, claro, avaliar hemograma, ver como é que tá essas condições da hemoglobina, ver se realmente vai ter hemoglobina para carregar o oxigênio aonde esse paciente vai precisar. Ver como que estão os leucócitos também, que é a parte branca, que são as células de defesa. Quando elas estão muito aumentadas, já significa que esse paciente também tem um processo inflamatório ocorrendo ali. Então, é importante que a gente consiga avaliar toda essa parte inflamatória e elas são avaliadas em conjunto, nunca sozinhas, né? De nada adianta eu avaliar um hemograma do paciente e só ver os leucócitos, por exemplo. Será que esse paciente não teve uma infecção? Ou será que esse paciente não está passando por um processo infeccioso que pode te dar um falso negativo? Então, todos esses fatores que nós falamos aqui, é importante que a gente avalie em conjunto, sempre. Ok, pessoal? Outra coisa também que eu busco avaliar nesses pacientes é o perfil nutricional desses pacientes. Como é que está esse perfil nutricional? Quando nós vamos fazer um processo de cicatrização no nosso organismo, nós precisamos de vários nutrientes instalados, né? E aí aqui eu falo que é muito importante que a gente tenha níveis ideais de zinco, de selênio, de vitamina A, de vitamina D, de cobre, de magnésio, de biotina. Todos esses micronutrientes que eu falei aqui, eles são cofatores para síntese de colágeno. E o meu corpo, ele precisa de colágeno na hora da cicatrização. Então, tudo isso é preciso que a gente consiga avaliar minuciosamente, com calma. O paciente vai passar por um processo cirúrgico? Avalie esses marcadores inflamatórios. Se necessário, intervém com ele nessa inflamação,
Faça um tratamento adequado para essa inflamação, para que essa inflamação não se acentue. Vamos pensar, eu tenho um corpo inflamado. Esse corpo inflamado, ele vai passar por um processo de agressão que é a cirurgia. Vocês já imaginaram como é que o meu corpo reage? Vocês acham que realmente o meu corpo vai reservar energia para uma cicatrização? Para um processo de cicatrização adequado? Eu tenho certeza que não. O nosso corpo foi feito e nós fomos feitos, na verdade, para sobreviver. Então, as reservas, elas são guardadas para as principais atividades do meu corpo, para as ações principais que o meu corpo tem. Então, em um processo de cicatrização, pode ser que você não tenha bons resultados se você não conseguir avaliar, ou muitas vezes vai chegar um paciente para você já com uma deiscência, que daí vai ser mais difícil o tratamento e muito mais difícil essa cicatrização, ok? Todos entenderam, então, a importância da gente avaliar principalmente exames laboratoriais. Ok, Laís, então nós já vimos que é importante a gente avaliar perfil nutricional, marcadores inflamatórios, resolver essa questão para, enfim, o meu paciente passar por uma cirurgia. Mas eu avaliei então os exames laboratoriais dele e vi que não estão nos valores adequados. O que fazer então? Pessoal, a suplementação aqui, ela é muito importante. Principalmente suplementação de zinco, de vitamina C, de biotina, de vitamina A, de vitamina D. Se esses 5 não estiverem com valores ideais, provavelmente você pode ter alguma complicação cirúrgica na ferida operatória. Por quê, pessoal? Esses 5 nutrientes, eles estão envolvidos na síntese de colágeno. E o colágeno, ele é necessário na hora da cicatrização. Quando uma cicatrização acontece, nós temos vários fatores que influenciam. Então, nós precisamos recrutar as nossas hemácias para identificar o que está acontecendo no local. Recrutar as nossas plaquetas para então fazer a rede de fibrina e começar o processo de cicatrização. Quando isso não acontece de forma adequada, o paciente ele não tem uma boa cicatrização. Ou o paciente pode ter uma queloide, ou o paciente pode então ter a tão temida deiscência da ferida operatória, ok? Então, é bem importante, você identificou que o paciente tem uma deficiência, tratar essa deficiência, tá? E mesmo que o paciente não tenha uma deficiência, mas ele não está com valores tão adequados assim, os valores ideais, eu suplemento esses pacientes, porque eu já sei que eles vão passar por essa agressão. Então, é importante manter esses níveis sempre bem elevados, para que quando de fato ele tenha ali a ferida operatória instalada, ele consiga lidar melhor com ela, ok? E é claro, o estilo de vida que também está envolvido, né, em tudo isso. E eu falo que a gente pode suplementar o paciente, a gente pode identificar as deficiências que ele tem, mas se o paciente também não fizer a parte dele, provavelmente também esses resultados não vão ser tão satisfatórios. Então, um repouso, né, no pós-operatório, uma alimentação pobre de açúcar,
de farinhas refinadas, de lácteos, que tudo isso vai fazer com que o organismo dele se inflame e essa ferida operatória pode ser que ela não cicatrize de uma forma ideal. O sono é muito importante, o paciente precisa dormir bem. Dormir bem, gente, faz parte de manter uma rotina anti-inflamatória. Quando a gente não dorme, a gente acaba se inflamando. A melatonina, ao contrário do que muita gente pensa, que é o hormônio do sono, que é o que te faz entrar no sono, ela não só serve para te induzir ao sono, mas ela também ele também é um hormônio reparador. Ele é um hormônio que ele vai restaurar as suas células. Ele é um hormônio envolvido em citocinas anti-inflamatórias. Então, quando a gente não consegue ter o pico de melatonina quando nós precisamos, né, faz parte do descansar, faz parte do sono, o paciente pode acabar sofrendo as consequências, né? E é por isso que quando o paciente está passando por uma insônia, por um processo difícil, né, de conseguir pegar no sono, ele também acaba passando muitas vezes por uma depressão, ele acaba muitas vezes passando por um processo de ansiedade. Tudo isso está envolvido em um cortisol elevado e uma melatonina baixa, quando deveriam ser ao contrário. Cortisol aumentar de dia, que é o hormônio do estresse, é o hormônio que nos mantém acordado, e a melatonina à noite, para então eu ter uma restauração realmente completa do organismo, as minhas células consigam de fato se restaurar, ok? Então, alimentação e sono são muito importantes nesse processo cirúrgico, tanto pré-operatório quanto pós-operatório, ok? Entrou algumas perguntas aqui, e como são de assuntos diversos, eu vou responder depois, tá, pessoal? Bom, pessoal, então falamos dos exames laboratórios, de uma importante suplementação, de hábitos, né, que vão contribuir com toda esse período pré e pós-operatório. Então vamos falar da nossa querida ozonioterapia. Como é que eu posso utilizar a ozonioterapia para pacientes que estão em processo de pré-operatório e pós-operatório? Bom, claro, vocês vão avaliar se esse paciente ele vai estar pronto para receber a ozonioterapia. Por exemplo, se for um paciente que tem um estresse oxidativo muito alto, que eu já identifiquei isso nos exames laboratoriais, ou eu identifiquei que esse paciente está anêmico, nós não vamos realizar ozonioterapia antes de reequilibrar esse organismo, ok? Eu sempre falo aqui nas lives que a ozonioterapia, pessoal, ela é um estresse oxidativo temporário para o meu organismo. Esse estresse oxidativo são eles que vão estimular as minhas enzimas antioxidantes a trabalhar. Porém, se esse estresse oxidativo já estiver instalado no corpo do meu paciente, eu preciso ter muito cuidado ao realizar a ozonioterapia. Então, eu sempre falo, equilibre primeiro o seu paciente, mantenha um estresse oxidativo mais baixo, mantenha uma inflamação mais baixa para então você entrar com a terapia, tá? A terapia ela tem vários mecanismos de ação, como o aumento de oxigenação, o que é muito interessante quando a gente fala de processo cirúrgico, de ferida operatória. Ozonioterapia vai ajudar a inibir as citocinas inflamatórias, então também vai ajudar no processo de inflamação. E a ozonioterapia vai estimular as enzimas antioxidantes. Porém, para que tudo isso que nós falamos aqui, todos esses mecanismos de ação aconteçam, eu preciso ter a certeza que eu tenho micronutrientes apropriados para que enzimas antioxidantes trabalhem de forma adequada,
para que eu tenha realmente uma diminuição da inflamação, para que eu tenha realmente o aumento da oxigenação, o aumento do óxido nítrico, que é super importante para vasodilatação, para que chegue mais oxigênio nesse tecido, ok? Por isso que sempre vem primeiro a avaliação de exames laboratoriais e é muito importante, gente. É muito importante que a gente saiba avaliar esses exames laboratoriais. Porque senão a gente só se torna aplicadoras de ozônio. Você vai lá na máquina, coloca os parâmetros e aplica a terapia no seu paciente, sem saber se ele tem um estresse oxidativo, sem saber se ele tem uma inflamação. E eu não sei se já aconteceu com vocês, mas lá no início da minha carreira, quando eu comecei a trabalhar com ozonioterapia, muitas vezes a gente só via G6PD do paciente, afinal é a única contraindicação absoluta. Você vai lá e tome ozonioterapia e dá-lhe ozonioterapia. Aí os pacientes vêm relatando para você, nossa, mas piorou os meus sintomas. Eu não tava com tanta dor assim, parece que depois que a gente fez a ozonioterapia só piorou. Vocês já lidaram com esse tipo de situação? Porque isso já aconteceu comigo. Aí você fica se perguntando, meu Deus, mas por que será? A ozonioterapia não ia inibir a inflamação? Não ia auxiliar no estresse oxidativo? Por que será que esse paciente tá com dor? Continua com dor ou essa dor piorou? É justamente por conta dessa falta de conhecimento que eu tinha na época que eu não sabia. Não sabia avaliar um exame laboratorial, não sabia como suplementar esse paciente. Então, de fato, eu só estava prejudicando o meu paciente naquela época. Então, é por isso que é muito importante que nós, profissionais que trabalhamos com ozonioterapia, saibamos avaliar os pacientes de uma forma adequada para então entrar com essa terapia. Ok? Ó, o pessoal falando aqui, ó, eu já. Pois é. E a gente vê muito isso acontecendo, muito isso acontecendo. E aí o paciente vai lá, faz ozonioterapia achando que vai resolver o problema dele e a gente acaba dificultando cada vez mais. Eu sei bem o que é isso, porque eu já passei por isso, tá, gente? Eu já passei por isso. Bom, mas então você viu que o seu paciente ele está preparado para receber o ozônio. Por onde nós vamos começar? Claro que trabalhar com esse paciente de uma forma sistêmica, né, pessoal? Quando eu estou falando de pré-operatório, tá? Pós-operatório nós poderemos trabalhar com várias vias de aplicação. Mas eu gosto muito de trabalhar com ozonioterapia por autoemo maior ou autoemo menor. Tá? Ou os dois também, né? Se você tiver condições de fazer esses dois, é um casamento perfeito, tá? Você pode associar também o ILIB, que o ILIB ele vai ajudar nesse processo de inflamação, vai ajudar nesse processo de antioxidação, tá? E aí, pessoal, sempre começar com concentrações menores, né? Mas como a gente quer um efeito anti-inflamatório, você pode trabalhar ali com 20 microgramas, 25 microgramas, tá? E autoemo menor, você pode trabalhar com 15 microgramas até 20 microgramas, tá? E por que eu gosto muito da autoemo menor para pacientes que vão passar por esse processo cirúrgico? Paciente que faz autoemo menor, nós vamos estimular o sistema imunológico dele. Quando a gente faz uma aplicação de autoemo menor, essas células que são mortas, que são os eritrócitos, né, que acabam sendo mortos, quando eles são injetados no músculo, o meu sistema imunológico, as minhas células de defesa vão entender que tem um lixo neste local. Então, ela vai fazer, a autoemo menor vai fazer com que eu recrute essas células de defesa, recrute macrófagos, mas de uma forma geral,
Os macrófagos, que são os lixeiros, os grandes lixeiros do nosso organismo. De uma forma geral, não vai ser somente ali onde eu fiz autoemo menor. Por isso que eu gosto também de utilizar muito autoemo menor para pacientes que têm dores crônicas, tá? Porque ele ajuda nesse processo de anti-inflamação. Além de todos esses mecanismos de ação que nós já falamos aqui. Então, gosto muito de trabalhar com a autoemo maior e com a autoemo menor, juntamente com o ILIB, tá? E aí, vai de você, o que você souber fazer. Se você trabalhar com soroterapia, também é interessante você entrar com soro para esse paciente, anti-inflamatório, antioxidante, tá? Lembrando sempre, né, que quando a gente for trabalhar com soro antioxidantes, ela não pode ser junto com ozônio, porque aí você vai inibir o efeito do ozônio, ok? E se você não trabalhar com a soroterapia, nada te impede de você trabalhar com uma suplementação por via oral. Mas lembre-se sempre, antes de suplementar o seu paciente, tenha certeza que esse paciente não tem parasitas. Os parasitas, eles consomem as nossas vitaminas, os nossos minerais e muitas vezes é essa deficiência que o meu paciente tem. Essa deficiência vem por conta desses parasitas, ok? Então, tenha certeza antes de suplementar que ele não está parasitado, tá? Vocês conseguem perceber que não existe uma coisa só? Não existe uma coisa que você vai olhar, bater o olho e vai falar, olha, é isso que vai resolver o seu problema. Porque o paciente, ele é inteiro. Não tem como a gente dividir o paciente, né? A mesma coisa quando ele sofre, então, a deiscência, que foi os casos que eu peguei, que eu falei aqui pra vocês. O paciente já sofreu a deiscência. Por quê? Por que isso aconteceu? Ele já estava com um processo inflamatório instalado. Esse paciente, ele já tinha ali, muitas vezes, uma resistência à insulina, né? Que um deles tinha resistência à insulina. Então, essas situações, elas precisam ser tratadas, pessoal. Senão, realmente, o desfecho da cirurgia, ele não vai ser legal. Não vai ser legal para o profissional, não vai ser legal para o paciente, principalmente, porque é ele que acaba sofrendo. E aí, é claro que esse paciente vai ter, então, que desembolsar um valor que muitas vezes ele não tem, né, para tratar essa infecção ou para tratar essa deiscência. Então, não é melhor que a gente trate antes do processo cirúrgico para que isso não aconteça? Eu sempre penso dessa forma e eu acho que é a melhor forma de se tratar. E é o que eu oriento todos os pacientes que vão passar por procedimentos cirúrgicos, tá? Mas é um conjunto, você precisa avaliar um todo. Avaliar os hábitos, avaliar os exames, como é que esse paciente dorme, como é que esse paciente come, né? E se necessário, então, entrar com a ozonioterapia, que com certeza os resultados vão ser muito melhores, ok? Deixa eu ver aqui, pessoal, os questionamentos de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a pré e pós-operatório, manda aqui no chat, tá bom? Pra gente já discutir isso. A minha esteve 11, depois foi para 18, 15. Depois fiz 2 aplicações intravenosas de ferropurum, que é o noripurum, né? Aqui a gente tá falando de ferro, tá, pessoal? E não sei se foi suficiente para chegar no mínimo. Tá aí. Você que vai saber se foi o suficiente para ter chego no valor ideal, né? Com seus sinais e sintomas. Como é que você está se sentindo? Está se sentindo cansada? Está se sentindo indisposta? Porque a falta de ferro, ela traz isso, né? Além da anemia, ela traz todo esse processo, porque você já tem um estresse oxidativo instalado. Então, é você que vai saber. E é claro, você avaliar
novos exames laboratoriais para saber se foi o suficiente. Quando a gente trabalha com suplementação de ferro por via endovenosa, depois dele ter feito as aplicações endovenosa, às vezes é necessário ele continuar uma suplementação por via oral. Por que a gente não entra logo com a suplementação por via oral para esses pacientes? Claro que a gente precisa avaliar se esse paciente já chegou no nível ideal, né? E depois continuar com esse suplemento por via oral para ele manter. Porque você chega no nível ideal. Só que o organismo, dependendo da falta de ferro que ele tem, ele não mantém, tá? As reservas, elas não ficam completas de ferro. Então, às vezes, é necessário você entrar com uma suplementação por via oral, tá? Mas observe você, observe o seu corpo, como que você está se sentindo, se está se sentindo mais cansada, se tem disposição, como é que tá isso, tá bom? Ó, a Rô perguntou, Laís, posso tratar fibromialgia com ozonioterapia? Pode e deve. Mas a fibromialgia, ela está envolvida em uma autoimunidade, tá? Então, a autoimunidade é igual a tratar intestino, gente. Avalie como é que tá o intestino desse paciente, avalie os exames laboratoriais, deixe esse paciente em equilíbrio primeiro, com relação a micronutrientes, a macronutrientes, e depois você entra com ozonioterapia se ele estiver preparado, tá? Se ele já estiver com um estresse oxidativo muito alto, com uma inflamação muito alta, primeiro trabalhe com suplementos, trabalhe formas de alimentação, de suplementação, para depois entrar com ozonioterapia, tá bom? Para que essa dor não piore, né? Porque às vezes você vai entrar com ozonioterapia para um paciente que tem uma fibromialgia e ele realmente tem uma piora, tá? Então, avalie primeiro esses sinais e sintomas, avalie os exames dele, veja se não tem nenhuma deficiência, tá, Rô? Ó, a Thay falou assim, foi o caso da minha avó de 88 anos, que não tem mais cartilagem no joelho, não pediu o exame de sangue. Pois é, simplesmente foi lá e fez ozonioterapia, né? Pacientes que têm um desgaste na cartilagem, ozonioterapia vai ajudar? Muito pouco, gente. Ozonioterapia pode ser que trabalhe só na parte inflamatória, mas o paciente ele não vai ter uma grande melhora assim, porque ele já tem um desgaste na cartilagem. O ozônio não vai devolver a cartilagem para ele, tá? Então, precisa avaliar processo inflamatório, estresse oxidativo, para depois entrar com ozonioterapia. Ó, a Glória falou, eu já. Isso acontece muito, gente. Muito. Você faz ozonioterapia e o paciente fala, ai, nossa, tô pior. E agora? Que você vai lá, faz 5 sessões, 6 sessões, 7 sessões e nada, o paciente não melhora. É por conta disso. Ó, a Glória falou, estou com uma paciente que está com todo o exame nos valores de referência ok. Ó, Glória, vamos lá. Só por essa primeira frase que você falou aqui, exames de sangue em valores de referência não significa que são ideais, tá? Valores de referência, gente, ele serve para nos dizer o que tem, o que existe em uma população dentro da sociedade. Não significa que é o ideal para sua paciente, tá? Então, é necessário que você saiba avaliar quais são os valores ideais, ok? A Thay perguntou, mas com o ozônio já não elimina? Já não elimina o que, Thay?
Põe aqui pra mim, o que que elimina o ozônio? A Rita falou, é um conjunto de necessidades, sim. A doutora Fabiana falou, o curso abrange o uso de ozônio na estética? Abrange o uso do ozônio para tudo, tá? Para tudo. Quando a gente vai avaliar, seja um paciente na estética, seja um paciente com uma patologia, a gente precisa avaliar ele de uma forma geral. Então, o curso, ele abrange suplementação, exames laboratoriais e a ozonioterapia em si, tá? A Ângela falou, já li um artigo que fala que se fizer o ozônio por 1 ano na cartilagem regenera. Pois é, Ângela, mas quem é que vai fazer o ozônio potencializando a dor por 1 ano? Difícil, né? Bem difícil. Pode ser que regenere, o ozônio devolve um pouco dessa hidratação da cartilagem? Sim, ele devolve um pouco dessa hidratação da cartilagem. Mas dependendo do desgaste que ele tem, você vai fazer ozonioterapia e ele vai só potencializar a dor. Será que ele vai querer continuar fazendo ozonioterapia por 1 ano? Aí é que tá. Ó, a Rita falou, elimina os parasitas só com ozônio? Pessoal, existem algumas pessoas que fazem ozonioterapia em altas concentrações que tem eliminação, sim, de parasitas, tá? Eu já vi casos de pessoas que fazem isso. Porém, pessoal, eu não gosto muito de trabalhar dessa forma. Por quê? Altas concentrações de ozônio, como ele é uma terapia oxidativa, você pode acabar... não é necrosando, mas você pode prejudicar os enterócitos, que são as células que estão presentes dentro do intestino, tá? Então, o que que eu faço? Sempre desparasito o meu paciente, seja por forma de tintura, seja por frequência, ou seja de forma medicamentosa, nas luas certinhos, né? Para ter um ciclo, para poder eliminar esses parasitas, tá? Porque para você chegar numa dosagem muito grande, o paciente tem que ter passado pelas outras, né? E aí, quando você for suplementar, se esse paciente não tiver livre de parasitas, pode ser que você acabe jogando no lixo o seu suplemento. Então, primeiro eu desparasito e depois eu entro com ozonioterapia ou até mesmo em conjunto, tá? Ó, a Regiane perguntou como desparasitar um paciente para depois suplementar. Foi o que eu citei aqui para vocês. Vocês podem trabalhar com tintura de cravinho, artemisia, nogueira negra, tá? São bem importantes essas tinturas para desparasitar. Ou você pode trabalhar com albendazol, com sequinidazol, vai depender muito da condição financeira, muito de como está esse fígado, né? Porque se já for um fígado que está muito afetado, você vai entrar com uma desparasitação medicamentosa, você vai prejudicar mais. Porque esses antiparasitários, eles são metabolizados pelo fígado. Então, se não tiver com marcadores legais, o ideal é que você trabalhe com tinturas, tá? Existem também alguns aparelhos que eliminam os parasitas, os fungos através de frequência, tá? Ó, a Thay falou, difícil, ela já desistiu de ir e foi só 2 semanas todos os dias. Pois é, Thay, é isso que eu falo. É difícil para um paciente, tanto dessa melhora do quadro, se a dor tá acentuando, como é que você vai falar para o paciente ficar 1 ano aplicando ozonioterapia? É muito complicado. Fora financeiramente também. Será que ele tem condições de ficar 1 ano bancando todo esse tratamento de ozonioterapia? É isso que a gente precisa pensar. Não é simplesmente ir lá e falar para ele, olha, se você fizer 1 ano, regenera a sua cartilagem. Tá bom. Mas e aí? Ele vai continuar?
Ele vai ter a paciência? É muita coisa que envolve, né? A Glória falou, quero uma live para aprender mais sobre exames. Glória, todas as lives eu falo sobre exames laboratoriais aqui, tá? Dependendo muito da patologia, a gente fala bastante sobre exames laboratoriais, tá bom? Ó, a Thay falou, melhorei, sinto bem, menos cansaço. Esse ano fui saber que era falta de ferro. Desde os 10 anos. Meu Deus do céu. Pois é, Thay. E quantas vezes a gente não posterga o nosso tratamento por não saber o que tem, né? Por isso, gente, que eu falo que conhecimento é tudo na vida da gente. Porque conhecimento a gente consegue tratar nós mesmos, né? Porque a gente precisa ter saúde. Como é que a gente vai tratar alguém se nós não estivermos bem, se nós não tivermos saúde? Então, primeiramente, a nós, a nossa família e os pacientes, né? Olha quanto tempo você demorou para saber que era falta de ferro. E com uma suplementação já resolveu o seu problema. Mas avalia, Thay, avalia como é que tá esses resultados de exame, vê se tá legal, tá? A ferritina, o ideal dela é ficar entre 70 e 100. Com 70 de ferritina, você tem a certeza que você está repleta de ferro, tá? Se a ferritina estiver muito alta, mas mesmo assim você ainda tem um cansaço, precisa haver saturação de transferrina, que é a capacidade do ferro se transportar. É o ligador do ferro para levá-lo para o nosso corpo. Tá ok? Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa live falando de pré e pós-operatório. Pós-operatório nós falamos bem pouco, né? Mas é claro que a gente quer tratar o paciente para que ele não tenha uma deiscência, para que ele não tenha uma complicação na cirurgia. Eu espero que tenha sido válido para todos vocês que estão assistindo. Muito obrigada por vocês estarem aqui, doando o tempo de vocês para cada vez ter mais e mais conhecimento. Ó, a Vânia perguntou se a live vai ficar gravada. Vai, Vânia, vai ficar aqui no feed e depois vai ser transportada lá pro nosso YouTube, pro nosso canal do YouTube, tá bom? Um beijo e até a próxima quarta-feira.